discordo. E só para finalizar a minha estratégia, essa pretensão em relação ao Flamengo a partir de agora, eu acho que o Felipe Luiz tem que dar as caras, tem que assumir o time na quarta-feira. Ou sub-20, inclusive? Com qualquer que seja, ele tem que entrar no planejamento de quarta-feira. É mesmo, é? Porque ele não tá, ele tá fazendo pré-temporada, tá correndo em volta do campo. Ele já dirigiu as categorias de base. Eu acho que dá, inclusive, um respaldo e um estofo num clássico. Um clássico com o Vasco, cara. Mais um voo do Urubu Brabo, estamos no ar. O debate aí da UOL pegou fogo, né? Cada um falando uma coisa, né? Para Juca Kfouri, o Flamengo deveria abandonar esse campeonato carioca, porque para ele não vale nada, e os debatedores discordaram. E você, o que você acha? O Flamengo precisa botar o titular urgentemente, ou o Flamengo precisa, né, deixar para lá esse carioca e priorizar o brasileiro e a Libertadores? Já compartilhe, se inscreva no canal e deixe seus comentários aí. Então, assim, o Felipe Luiz tem que, para mim, entrar no planejamento para esse jogo. Se o Mauro falou, quem está melhor das férias de volta, os reservas e tal, e fazer essa mescla com um técnico principal, e eu acho que ele faz parte do planejamento de tudo, ele tem que botar as caras. Eu acho que para o treinador é diferente. Se é que não poderia ter entrado antes. Agora já foi, 3 jogos. Eu acho que num clássico com o Vasco ele deveria dar as caras como responsável pelo departamento de futebol. Esse é um do bom time. ponto. O que vocês eu quero ouvir todos? Eu acho vocês todos muito engraçados e incoerentes. Porque eu vou repetir aqui, eu nunca perdoei o Grafite por ter salvado o Corinthians de cair no Campeonato Paulista lá de trás. Porque para mim aquilo era o começo do fim dos campeonatos estaduais, a queda de um grandão no campeonato estadual. Os campeonatos estaduais só atravancam a vida daqueles que competem nos torneios importantes. Os campeonatos estaduais não são mais para Flamengo, para Grêmio, para Atlético Mineiro, para Bahia. É campeonato para os pequenos. Os grandes têm que dar uma banana. Já que as federações não entendem isso e forçam os grandes a disputar esses torneios, o que os grandes têm que fazer é o que o Flamengo está fazendo, é aquilo que o Atlético Paranaense já fez, se deu muito bem quando fez, não deu a menor pelota para o fato de não disputar a final do Campeonato Paranaense, e foram os melhores anos do Atlético Paranaense nos campeonatos que interessavam. Ou você toma uma atitude firme em relação a isso, ou você fica na meia sola. Agora está ameaçado, então recorra aos... Não estamos ligando para isso, não estamos ligando para isso. Inglaterra até a Copa de 1950. Não vamos jogar Mundial porque nós somos os reis do futebol. Aí entenderam, quando vieram 50, que não eram reis coisa nenhuma, foram eliminados em Belo Horizonte pelos Estados Unidos. Mas a gente sabe que entre o Flamengo e o Madureira, que entre o Flamengo e o Bangu, que entre o Flamengo e o Boa Vista, não dá para conversar. Assim, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. De jeito exato. Assim, eu também acho, Juca, que não tem que dar importância para o estadual, não. E assim, pelo que eu percebo de torcedores do Flamengo, em rede social, pessoas que eu converso, a maioria também está andando para o estadual. Põe o sub-20 e dane-se. Mas existem alguns detalhes, quer dizer, é a questão da própria sequência da temporada. O planejamento é o planejamento possível. Alguém sugere alguma coisa diferente disso? O que você pode fazer? Se vem para a Copinha, você não tem time para jogar o Carioca. Né? Aí você não vem para a Copinha e põe o sub-20. O problema é o sub-20 jogar mal e a estratégia é muito ingênua. Isso que o Arnaldo falou, eu concordo. Acho que o Bruno Pivetti, que é o técnico do sub-20, ele deveria ter recebido uma assessoria, não, uma orientação de cima. Olha, você é o técnico do sub-20, aqui você está representando o time profissional. Esse jogo você vai jogar assim. Você vai montar o time dentro dessa estratégia. Porque a gente não pode jogar dessa maneira por isso. Não é a Copinha, é o estadual do Rio. É o estadual do Rio. E essa conversa é com o Felipe e acho que com o Boto também, porque o Boto foi contratado como diretor que tem um viés técnico. Então o cara, em tese, em condições de conversar sobre o jogo, a parte técnica, tática do jogo. O que eu sei, inclusive, que dentro do clube tem gente que acha isso que eu acho também. Eu conversei com o pessoal e falei, não, você tem razão, concordo.
Flamengo foi ingênuo nesses jogos. Ingênuo. Tentou jogar da maneira que não dá para jogar. Como não pode jogar assim contra o Vasco. Contra o Vasco você vai ter que ser um time mais reativo, mais fechadinho, organizado, não dar espaços e contra-atacar e ver o que dá para fazer. Né? Agora tem dois aspectos. Um é uma eventual derrota para o Vasco feia. E a outra é cair no torneio da morte, que eu falei, são 6 jogos. Aí 6 jogos, se for com o sub-20, você pode ser rebaixado. Seria desagradável. E aí você vai ter que colocar o quê? Um time reserva ou um misto. E aí você vai ter que usar jogadores que estariam se preparando para o jogo do Brasileiro. E que vão ter que ficar concentrados nesse jogo. Você vai ter que contra estender uma esse... Portuguesa, um, sei lá o quê, um Sampaio Correia. Porra, é dose, né? Aí, de repente você vai pegar alguns caras que não vão jogar. Vamos pegar aqui o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Vitão. Vocês vão ter que jogar contra o Sampaio Correia. Mas peraí, mas tem um jogo agora do Brasileiro. Aí como é que faz? E sobre essa... 6 jogos é dose também, né? Muita coisa. Porque isso aí poderia ser... bolo maluco. Poderia ser um mata-mata ali, jogar um com o outro, tudo, e os dois disputam quem vai cair ou não. Sobre, particularmente, o Felipe Luiz fala assim, não, deixa eu assumir aqui para... Tá, você acha que Eu acho que isso não vai acontecer, mas acho que internamente ele tem que conversar e passar uma orientação total. Mesmo que, a beira do campo não vai ficar. Isso aí eu acho que impossível. Mas lá dentro conversar. E conversar com os jogadores também. Ir lá no treino fechado, gente, não tem ninguém, só tem eles. Ir lá conversar com a molecada também, ó, galera, é isso, orientar. Treinar junto com o Bruno Pivetti. Passar uma estratégia de jogo, sabe? Assim, uma estratégia específica para esse jogo. Qual a meta? Não perder ou perder de pouco. Que vai jogar contra o Vasco completo. O Vasco é muito melhor, porra. Então o Vasco fizer 3, 4, 5-0, não é nenhum absurdo. A Portuguesa fez 3-0. Volta Redonda. Tudo bem, teve um jogador expulso, mas pode acontecer. Se o Volta Redonda fez 3-0, e o Flamengo dando contra-ataque, Volta Redonda. Quer dizer, o cara tá jogando com quem, amigo? Que estratégia é essa? Ingênuo, o Flamengo foi ingênuo. Além de tudo, foi ingênuo. Poderia ter conseguido alguma coisa melhor nesses jogos. Lembrei nisso de quando na Olimpíada estava fazendo água lá no meio do caminho, a campanha brasileira no ouro da Olimpíada, e o Tite entrou, lembra que o Tite apareceu lá para falar com os jogadores? Sim, era o Micali, né? Na época do Micali. E o Tite entrou lá. Você acha que o Felipe Luiz deve entrar no... Pode entrar. Para mim, assim, são 2 pontos que chamam atenção. O Mauro passou por ele do Sub-20. Acho que o Sub-20 poderia ter uma partida, um desempenho melhor, né? Mesmo que seja jogando contra profissionais. Eu não concordo com a parte que o Juca fala sobre, assim, largar totalmente. Porque tem coisas no futebol, a gente tem a brincadeira, o Palmeiras não tem Mundial, o São Paulo tem a música, nunca fui rebaixado, não aluga o estádio. Cair no estadual é muito extremo. Uma coisa assim, o Flamengo passa, perde do Volta Redonda nos pênaltis com Ok. Agora, ser rebaixado, ou enfim, disputar o torneio da morte contra o rebaixamento no estadual, para um time que até dezembro estava jogando com o PSG, eu acho que é muito extremo, é algo ruim, sem contar você pensando, eu não acho que vai acontecer o que o Juca falou, né? Caiu o Flamengo, não tem mais campeonato carioca. Imagina no ano que vem o Flamengo tem que jogar a 2ª divisão do estadual. Você prejudica não só esse começo de temporada com esses 6 jogos, você prejudica o começo do ano que vem, porque vai ter que jogar lá uma 2ª divisão, sei lá como que é a 2ª divisão do campeonato. Caiu para a 3ª com o Sub-20. Do campeonato. Cai para a 3ª. Então, assim, eu acho que é ruim e, assim, a temporada é ruim para todo mundo, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Inter. Então pega agora 3, 4 caras que estão em melhores condições. Acho que contra o Vasco não dá mais tempo, como disse o Mauro, né? O jogo já é quarto, mas contra o Fluminense. Tenta dar um jeito de escapar dessas últimas 4 posições, porque eu acho que os danos eles são muito grandes para o Flamengo. Só para ficar claro, contra o Fluminense, o planejamento já inclui colocar... não um time de força máxima, mas até porque a federação são 3 rodadas que você pode jogar com o Sub-20. Perfeito. E o Fluminense seria a 4ª rodada, então não é que vai mudar. Para o Fluminense é isso. Porque tem outro detalhe que eu acho que é importante, assim, para o torcedor em geral, né? Tudo bagre. Não serve ninguém. Isso é um negócio muito perigoso, porque uma coisa é você pegar, por exemplo, tem lá um volante, Pablo Lúcio, é um bom jogador, habilidoso e tal. Pega o Pablo Lúcio, bota treinando uma semana com um profissional e fala assim, você vai jogar contra o Vitória, por exemplo, aqui do lado do Pulga. O Jorginho vai ser poupado desse jogo. Você, o Pulga, até o Arrascaeta aqui na frente, aquele lá o Luiz Araújo, olha o Pedro lá, tá vendo o Pedro? Pedro, o Samuel Lino, tá? Aqui tá o Alexandre, lá atrás tá os 2 Léo, tá o Varela, o Rossi tá no gol. Você vai jogar com essa rapaziada, beleza? Opa! O garoto pode entrar e dar conta do recado. Agora pega e bota ele com um monte de moleque mais novo que ele para jogar contra um time pequeno, mas com jogadores de 35, 30, 28, tudo, sabe, cara experiente, cobra criada.
o garoto vai se queimar. Então, o Flamengo tem que ter muito cuidado, porque você pode ter bons jogadores ali no meio que estão se expondo, jogando num time de meninos contra adultos e mal montado. E com muitos erros individuais também. Parte também culpa deles também. Mas é outra realidade. Se você pegasse o Estevão, que foi assim, talvez o maior talento surgido no futebol brasileiro nos últimos anos, com 17, 18 anos, e colocasse num time desse para jogar um jogo do estadual, talvez ele se afundasse também. Vai fazer tudo sozinho, não vai conseguir. Dá nele para ele resolver, não vai conseguir. O Henrique sofreu no começo do Paulista, ficou 10 jogos lá que ele não conseguia dominar uma bola, o Henrique, no Campeonato Paulista com os profissionais. E lembrando que o Boto falou do negócio do João Vitor, né? A pressão aqui é diferente, sendo que para mim o principal erro foi do goleiro, então assim, é um... Trajano, você chamou? Eu chamei por 2 motivos. Primeiro, eu acho que é um certo conluio do nosso âncora com o Danilo, porque até agora não foi dito o número de likes. Há um certo protecionismo aí. Né? Já falo já. Você podia revelar. Então, acho que você está protegendo o Danilo dessa tarefa. Estou um pouco com pena. A outra coisa, há torcedores do América, não é o meu caso, que desejam que o Flamengo caia para a segunda divisão do Rio, porque só assim vai ter um Flamengo e América. Conseguir enfrentar o Flamengo depois de 500 anos. É isso. Calma que tem Copa do Brasil. Ó, 5,6 mil likes por enquanto. Precisamos de 1.000 ainda. Meu Deus. E vamos agora para o intervalo na TV. É a hora de você ir no like. Você que nem o Boina, você demitido em 2 jogos. Lamentável, hein? Isso, bons tempos do like do Juca. Não. Vai acontecer comigo. Trajano amanhã vai querer me recontratar. É isso, o técnico do Guarani, exatamente. Galera, cada um dá sua opinião aí, né? Eu vou dar minha opinião agora. Para mim, o Flamengo precisa continuar, né, focando no Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né, Mundial, coisas grandes. Carioca, o Flamengo precisa colocar, né, o seu time juniores ou time reserva, qualquer coisa que precisa chamar aí, coloca lá para jogar, né? Claro, o Flamengo precisa colocar algumas vezes o titular só para não cair, né? Para a gente não ter esse problema aí de rebaixamento, né, no Carioca, mas o Flamengo precisa pontuar principalmente os campeonatos grandes, né? Porque o Flamengo é um time grande e precisa competir com os grandes e ganhar coisas grandes. Você gostou desse vídeo? Compartilhe, se inscreva no canal e deixa aí seus comentários, hype esse vídeo, galera. Compartilha o máximo que tu puder aí para ajudar esse canal a crescer.